Absurdo o que aconteceu na Arena MRV ontem na final da Copa do Brasil. Falando em Copa do Brasil, o Vasco que receberá aproximadamente 23 milhões em premiação por chegar na semifinal da competição. Presidente Pedrinho se arrepende e desbloqueia torcedores na rede social. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta segunda-feira, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição, pela sua moral, desejar uma excelente semana e assim eu espero, com boas notícias para você, torcedor cruzmaltino. Vamos começar esse vídeo falando aqui do absurdo ocorrido ontem na Arena MRV. Máximo respeito à instituição e ao clube do Atlético Mineiro, mas o fato de ontem bombas serem lançadas no campo, confusão na entrada dos torcedores, sobretudo o que aconteceu, acho que o maior absurdo de todos os fatos é um fotógrafo ser atingido, nome Nudenberg José Maria. O rapaz estava ali simplesmente trabalhando e foi atingido por uma das bombas, e a questão é que ele foi levado para o hospital em Belo Horizonte, onde foi constatado 3 fraturas, e ele vai ter que passar por uma cirurgia. Então, galera, absurdo. Por que eu digo absurdo? Eu acho que o torcedor vai concordar aqui comigo em relação a isso. Por muito menos, tá? Por muito menos. É claro que isso não deve acontecer em nenhum lugar, mas por muito menos, São Januário ficou 90 dias sem a presença do público, com o torcedor sendo impedido de entrar em São Januário, prejudicando os jogos do Vasco, prejudicando a parte comercial da barreira do Vasco. Se um fato como esse, onde um fotógrafo é atingido por uma bomba e acaba tendo ali fraturas nos dedos e sendo levado para o hospital, era motivo de São Januário ficar uma temporada parado. E quem sai prejudicado são os comerciantes, trabalhadores da barreira do Vasco, os torcedores impedidos de ir para São Januário. Então fica aqui registrado o nosso repúdio a qualquer tipo de violência, isso não só na Arena MRV, qualquer estádio. O jogo é decidido em campo, então assim, eu fico muito chateado por isso, porque se fosse em São Januário, a coisa ia ser muito pior, né? São Januário ia ficar interditado por um bom tempo. Então, de fato, os responsáveis, quem permite entrar com bomba, enfim, deve receber a devida punição. Galera, vamos aqui falar do próximo jogo do Vasco, já que nós estamos falando aqui de São Januário, e é um jogo muito importante, um jogo decisivo. Cada jogo agora para o Vasco é considerado uma final, mediante ao que vai acontecer para decidir a classificação por uma competição internacional. E eu digo isso porque o jogo vai acontecer a 34ª rodada no dia 21, quinta-feira, 8 horas da noite, em São Januário. Jogo importante, o Internacional vem de uma crescente no campeonato, um bom trabalho feito pelo técnico Roger Machado. Tem jogadores ali com qualidades, a gente vai falar bastante sobre isso durante a semana, mas a primeira informação que eu quero trazer é sobre os jogadores que estão pendurados para essa partida. É o Léo, o Lucas Piton, o Maicon e o Matheus Carvalho e o Ryan. São jogadores que, se tomar o terceiro cartão amarelo, ficarão suspensos para a partida contra o Corinthians. Então o Vasco tem uma sequência agora internacional em casa, tem o Corinthians na Neoquímica Arena, são jogos considerados de fato final.
O Jair, ele foi amarelado no último jogo contra o Bahia, mas não corre o risco de ficar pendurado. Então o técnico Rafael Paiva terá aí uma semana, basicamente 11 dias, né? 11 dias, podemos afirmar assim, nesse período de data FIFA, para ajustar o time fisicamente. Eu digo isso relacionado a Payet, a Felipe Coutinho, a todos os jogadores. Eu acho que a parte física do Vasco hoje é o principal ponto de alerta ligado para poder se recuperar. É o maior questionamento. Agora não dá para a gente falar sobre contratação porque a janela está fechada. Agora esses jogadores dar vida em campo para poder buscar essa classificação. Eu digo isso porque o Brasileirão virou um G7. O Flamengo campeão da Copa do Brasil, então abre mais uma vaga para a pré-Libertadores. Se o Cruzeiro for campeão contra o Racing da Sul-Americana, vira um G8. E também o Botafogo sendo campeão da Libertadores, vira um G9. Então são chances reais do Vasco ter a possibilidade de competir numa pré-Libertadores da América, se classificar para a fase de grupos da competição internacional. Então agora o momento é pensar nisso. O foco é esse. Não dá para chegar numa partida contra o Internacional e ter uma marcação como o Vasco marcou o Fortaleza, um sistema tático furado, o time sem vontade. Não, agora é jogar pelo torcedor. Eu sei que muitas das vezes o jogador está cansado, final de temporada, mas é o torcedor que está ali apoiando, é o torcedor que está ali comprando ingresso, que merece ver o Vasco disputar assim uma Libertadores da América. Então, a princípio, é considerado uma boa notícia. E vamos falar sobre a premiação agora da Copa do Brasil, né? Da fase da Copa do Brasil. Na primeira fase, o time de Série A levou 1,3 milhões. Na segunda fase, o time de Série A levou 1,7, quase 1,8 milhões. E na terceira fase, o Vasco se classificou diante do Fortaleza, foi uma renda de 2,2 milhões. Oitavas de final, o Vasco se classifica contra o Atlético Goianiense, quase 3,5 milhões. E nas quartas de final, diante do Atlético Paranaense, o Vasco levou 4,5 milhões. E quem chegou nas semifinais, 9,5 milhões. Então, somando isso tudo, o Vasco vai receber uma premiação aí de quase 23 milhões da competição, dessas fases da Copa do Brasil. Essa fonte veio até do portal do Globo. Bom, passando nisso, o Verratti também terminou a Copa do Brasil como artilheiro. O Verratti que tem a possibilidade também de ser o artilheiro agora do Brasileirão e ganhar o troféu Roberto Dinamite. Acho que ele merece muito isso, mas tem que fazer por onde, né? O Verratti precisa ter jogadores ali que possam contribuir coletivamente. Essa é o maior questionamento, né? Hoje, se a gente for pegar o que está salvando, é o Léo Jardim, que fez defesas importantíssimas no último jogo, e o Verratti quando ele faz gol. Mas o Verratti acaba ficando limitado porque a bola não chega, não tem criação. Essa é a realidade. Galera, passando aqui essa questão da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho voltou atrás, né? Se arrependeu e desbloqueou torcedores nas suas redes sociais e outras páginas de relevância. Então aí o Pedrinho vem desbloqueando os torcedores diante de toda a cobrança. Eu acho que isso ainda é muito pouco, tá? Eu acho que isso é o mínimo. Você ser acessível nas redes sociais e ter um bom relacionamento com o torcedor, isso é o mínimo. Eu acho que já falamos isso e vamos cobrar isso durante essa semana. O presidente Pedrinho precisa vir a público falar em relação a planejamento, em relação ao potencial construtivo, a reforma e ampliação de São Januário, a venda da Vasco SAF, todo o imbróglio que existe em relação à questão da justiça com a equipe, com a 777, inclusive essa semana, esse mês, né, dia 27, haverá um julgamento para decidir toda essa questão. Então são muitas respostas
que o torcedor, aliás, são muitas perguntas que o torcedor tem e precisam ser respondidas. O torcedor cruzmaltino precisa de uma satisfação. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o vídeo de hoje com as novidades do Vasco. O que você achou delas? Deixe no comentário a sua opinião, pois ela é muito importante. Não esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou e de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente postar por aqui. Até a próxima, tchau!